Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Segundona. Estamos no capítulo 19 de Segunda Crônicas. E, uai, Marina, ainda em casa? Sim. Eu vou ver se a minha nova estratégia dá certo, de sair depois desse trânsito. Espero, né, que seja. Vamos ver até que horas tem trânsito no Valparaíso. Mas hoje eu decidi ficar um pouquinho mais em casa, que hoje estava chovendo quando eu levantei. E aí, quando chove é um caos, gente, é um caos. E hoje, em nome de Jesus, eu decretei a paz sobre a minha vida, sobre a minha semana, sobre esse dia. E eu declaro a paz sobre a sua vida também. Seja o que for que esteja te atormentando, né, te tirando do sério, do juízo. Trânsito, eu não sei vocês, mas pra mim é uma coisa que me tira um pouco do juízo, gente, quando eu penso. Bom, mas vamos lá. Falando em trânsito, a nossa live hoje tem o tema de aceite as correções de Deus, as correções dos homens, né? Como eu falei sobre o trânsito aí, trânsito é uma coisa que me tira um pouco do sério. Então eu já fico estressada só de pensar. E não era assim, gente, foi quando eu mudei pra cá, é uma coisa que o Valparaíso me me deixou um pouco pior, mas pelo fato de mas eu preciso, né? Eu preciso aceitar as correções, eu preciso começar a avaliar como eu estou indo. E nesse capítulo é exatamente o que vem a acontecer com o profeta, ai, gente, Josafá. Ontem a gente viu que ele foi parar numa guerra que não era dele, que não era para ele estar lá, que não era para ele sequer estar se aliançando com aquele povo, porque ele era um homem escolhido de Deus, era um homem, né? Ele era um homem que estava fazendo tudo certo com Deus ali, estabelecendo, fortificando suas cidades, fortalecendo a espiritualidade do seu território ali, do lugar onde ele governava. Mas ele foi lá e decidiu lutar as guerras de Acabe, o rei de Israel, um rei totalmente contrário aos ensinamentos de Deus, e nem foi para dizer, ah não, Deus, vamos ver, de repente eu ganho ele para Deus, quem nunca, né, gente? Não, eu vou lá naquela festa, Senhor, porque eu vou ganhar aquele povo para Deus. Mas existem coisas que não é pra gente estar sequer perto, sequer adentrar. Tem coisas que o Senhor vai nos chamar e vai falar, não, sim, eu autorizo você estar neste meio, porque eu quero que você seja usado ali. Mas isso é coisa assim que o Senhor precisa falar muito especificamente com você. Fora isso, sabe, evita. É sempre bom evitar. E aqui Josafá não evitou. E ele foi para uma guerra, quase morreu na tal da guerra, porque o povo pensou que ele era o rei Acabe. Acabe ainda deu a fantasia dele, falou, não, ó, você vai de rei, eu vou ficar aqui disfarçado, e aí você vai lá na minha frente, e aí a gente vai tentar conquistar aquela cidade lá. E ele, beleza, eu vou. Então, sabe, uma loucura. Então ele quase foi morto, quase foi preso, quase, né? Então foi um momento ali de muita tensão, mas aquela guerra era especificamente porque Deus tinha a intenção de acabar com a vida de Acabe naquele momento. E aí, uma flecha ao acaso, gente, tipo, o cara atirou assim a flecha a esmo e a flecha atingiu Acabe, de tanto que era o propósito. Mas enfim, então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o profeta Jeú vai até Josafá conversar com ele sobre isso, sobre essa questão de que ele não deveria ter participado daquela guerra. E, ao contrário de Asa, não sei se vocês se lembram, Asa, um antes dele, o pai dele no caso, quando o profeta foi fazer a correção
para Asa, a Asa pegou ele e colocou ele numa prisão. Virou e não aceitou, e enfim, aí foi só se enlameando cada vez mais. Mas Josafá não. Josafá que ele vai ouvir aquilo e ele vai dar continuidade às coisas boas que ele estava fazendo, entendendo ali que, né, não vai falar mais sobre a relação e a aliança dele com a família de Acabe, até porque o filho dele tinha casado com a filha de Acabe. Não vai mais falar da relação dos dois, mas dá a entender ali que, né, ele aceitou aquela correção, ele levou para o bem, ele não fez nada de mal com aquele profeta, ele não ficou irritado, estressado, né, porque eu não sei você, mas às vezes alguém dá uma correção pra gente e a gente tende logo a virar e a se armar e a fazer a mesma coisa com a outra pessoa e a gritar e a tentar caluniar, né? A pessoa vem e joga uma coisa na gente, a gente vai lá e retribui, né? E enfim, então aqui a gente aprende um pouco com Josafá a aceitar as correções de Deus e dos homens. Amém? Bom dia, Isabel, seja bem-vinda, vambora. Então vambora para nossa semana, vamos começar orando, entregando essa semana para o Senhor, essa live. Amém, Jesus, seja bem-vindo. Onde essa live estiver sendo propagada, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, sabe, Deus, possa dirigir pessoas até aqui, Deus, de maneira que nós possamos aprender com isso. Nos momentos em que nós estivermos, sabe, Deus, tendo que ser corrigidas, Deus, em nome de Jesus, amolece o nosso coração para que ele não se endureça, sabe, Deus, para que nós não venhamos a tentar atacar, a tentar, sabe, Deus, fechar o nosso coração para aquela pessoa, não, Deus, mas que nós saibamos quando são as correções do Senhor, sabe, Deus, quando nós realmente estamos precisando melhorar, quando nós estamos precisando, sabe, Deus, repensar a respeito de algumas coisas. Então, em nome de Jesus, envie as pessoas certas, as pessoas também que falem com amor e nos ajude também a sermos esse tipo de pessoas na vida dos outros, sabe, Pai? Pessoas que corrijam, mas corrijam com amor, corrijam apontando, Deus, as falhas, as imperfeições, mas também as coisas boas das quais fizeram, porque é assim que o Senhor faz conosco. Então, nós queremos aprender, sabe, Deus, neste capítulo de hoje. Desde já te agradecemos por essa semana que se inicia, Deus, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, vai dizer o seguinte: Josafá, capítulo 19, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi encontrar-se com o rei e disse: Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso, o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Zerá do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Então aqui o profeta Jeú chega até, como a gente começou aqui, chega até Josafá e vai falar que ele ali fez uma correção. Mas é uma boa forma de fazer uma correção, porque ele vai virar e vai falar: por que é que você tá sendo amigo daquele que é inimigo de Deus? Vai chamar a atenção para aquilo que o Senhor, o motivo do Senhor está descontente com aquela causa. Mas principalmente eu vejo que ele chega com uma correção e aí ele vira e ele fala: o Senhor vai castigá-lo por isso. E aí isso a gente vê lá em Reis, né? 1 Reis, 2 Reis, não lembro. E vai falar não, mas mesmo assim o Senhor está contente com você por causa das coisas boas que você fez. Você acabou com os postes da deusa Zerá, procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Isso nos fala sobre pessoas que nos corrigem, mas nos corrigem em amor. Sabe, o Senhor sempre quando ele vai fazer uma correção, isso a gente vai ver mais pra frente, né? Sempre quando ele vai chamar a atenção de alguém, ele vai ali tá fazendo aquilo com amor.
Então, que nós aprendamos a ser assim, sabe? Que nós possamos ver as falhas das pessoas, mas mostrar, apontar também para as coisas boas que elas fazem. Isso acalma, isso amacia, isso, né, deixa as pessoas com o coração mais aberto em relação àquela correção em específico, né? E aí, beleza, e aí no versículo 4 vai dizer, Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba no sul até a região montanhosa de Efraim no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem: tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes das famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem: cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus, o Senhor, respeitando-o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando seus patrícios da cidade de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que eles não castiguem vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudaram no serviço do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. E assim nós finalizamos o capítulo 19 de 2 Crônicas. Então aqui nessa segunda parte vai mostrar a justiça ali que Josafá continuou operando no seu país, colocando juízes retos, pessoas responsáveis por julgar as causas religiosas e as causas não religiosas, pessoas, né, que eram próprias para aqueles cargos, e ele alertou o povo dizendo, quando vocês julgarem as questões, vocês estarão julgando em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam 2 pesos e 2 medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Então, ele ali apresentando qual era de fato a justiça de Deus. Então, nesse capítulo sobre correções, a gente pode aprender, né, tanto a estar ali aceitando as correções, como também sabendo corrigir, como sabendo julgar, como sabendo operar nesses momentos, nesses casos, né, pontuais em que nós precisamos, né, talvez aqui pais, mães, professores, e aí aqui também no finalzinho vai dizer que o grande sacerdote teria a última palavra nas questões religiosas. Vai falar também sobre nós aprendermos a sermos respeitosos e obedientes àqueles que têm a última palavra, né? Às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas às vezes não tem o que concordar. A gente precisa respeitar aquele que foi colocado, né? Naquela posição, naquele cargo. Então, é isso que eu tirei mais ou menos do capítulo de hoje. Não esqueçam de dar uma lidinha, ver o que você, o que vai tirar para você, sabe? O que você tá passando na sua vida que esse capítulo pode se encaixar. Isso daqui se encaixou perfeitamente em uma coisa que eu ontem
vacilei. Então eu aprendo sempre com a palavra de Deus a receber correção, mas também a saber corrigir, a aprender a corrigir de maneira sábia, prudente, amorosa, que isso vai abrir, abençoar e fazer com que a outra pessoa receba. Amém? Então, obrigada, Isabel, por estar aqui mais uma vez. Deus abençoe e boa semana para vocês. Tchau, tchau.